Ah, não, ela põe os efeitos meio sem sentido. Não gosto, não. Sabe que depois tudo vai ficar salvo, né? Vou botar azul. Tudo Meu bem. Deus. Pera, vamos colocar um bonito aqui. Esperando Aqui, o ó. pessoal entrar. Gostei. Oi, gente. Nossa, agora tem caixinha de pergunta, não tem. Tô usando isso. Tô. Gente, agora ficou bonita nesse evento, né? A Maria é bonita. Mais 2 minutinhos a gente começa. Mais 2 minutos nós começamos. Amor? Você vai compartilhar? Não consigo compartilhar. Ué, é só você sair. Você compra o link, sai da live, cola e depois volta. Acho que não foi assim melhor não. Olá. Acena pra ela. Oi, Fabiana. Esperar mais um pouquinho, o pessoal indo entrando. Glória a Deus. A gente vai falar sobre o namoro na adolescência. E várias partes sobre namoro. Hoje estamos aqui com a Mari, né, Mari? Oi. A Mari vai participar conosco. Não deixa de ser uma filha minha, no qual eu brigo também, pega no pé. Gente, meu cabelo tá ruim, vocês viram? Oh, coitado. Olha, gente, que bonito meu cabelo ficou. Ai, ficou bonito. Amor! O amor não. Peraí, galera, só falta um pouquinho. Mais um pouquinho a gente começa. Estamos no Instagram e no Facebook. Instagram, @Kramenberger_Letícia_Fuentes8. Se quiserem, segue lá. A paz, Aline. Saudades também. A paz, Line, tudo bem? Como que tá o Brian também, né? É da Line? Braia? Não era da outra? Não, a Line é Brian. É Braia? É, Ué, não é da menina da igreja da costa? também. Ah, nossa, Braia virou uma Bastante Brian. Tá lindo, tá? Grandão. É bênção. Esperando mais um pouquinho o pessoal entrando, 5 horas já. Dá pra ouvir bem? Acho que é melhor abaixar um pouquinho o som, né? Não, mãe, o som fica daquele lado, não tem como. Cliquei no lugar errado aqui. Ai, Jesus. É mãe, é mãe, é mãe. Mãe, não dá pra ouvir nada, tem que ficar alto. Tá bom, tá bom. Amém. Kevin. É Kevin, da verdade. Não sei porque. Eu sabia que era o nome de um sobrinho. Olha, É tantas sobrinhas que eu. A Zaira, não sei qual falar seu nome, amada. Mas ela falou que sim, que o áudio tá bom. Obrigada. Estão bem, graças a Deus. É que eu tenho o Kevin de sobrinho, eu tenho o Brian de sobrinho. Eu sabia que era o nome de um dos sobrinhos. Eu falei, o nome é de um dos sobrinhos. É o Kevin. Glória a Deus, é lindo. Eu só fico babando às vezes na foto, assim, que vocês postam. São poucas, mas eu babo. Então, tá lindo. Precisamos conhecer pessoalmente, esperar um pouco essa pandemia aí. Amém? Vamos começar, pessoal? O pessoal acho que já deu tempo. Amém? Vamos orar para a nossa live começar. Senhor, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigada, Senhor, ó Pai, por poder estar partilhando, Senhor, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Ô, Papai, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, ó Pai, para que nós possamos dirigir, Senhor, responder as perguntas da maneira certa, da maneira correta, porque somos falhos também, Papai. Mas nós procuramos, Senhor, ó Pai, compreensão, entendimento em Tua palavra, em Ti, Senhor. Ô, Papai, dirige, Senhor, essa live, Senhor, faz conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade.
Quem precisa, Senhor, ó Pai, faz que entre nessa live para ouvir, Senhor, vai estar gravada também, papai. Encaminha para os seus filhos, para aqueles que o Pai às vezes está desorientado, Pai. É um assunto um pouco polêmico, Senhor, mas é um assunto pouco discutido, papai. Ô Senhor, esteja no controle de tudo, papai, porque se o Senhor não estiver no controle, Senhor, não tem o porquê estarmos aqui, papai. Esteja no controle, que as palavras que saem de nossas bocas sejam, Pai, dirigidas por Ti, Senhor. É que te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor. Amém. 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 Se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas que a gente vai estar respondendo a respeito desse assunto, ok? E no Instagram, quem tiver pode fazer pergunta na caixinha de pergunta, que eu vou estar vendo. A gente vai estar respondendo também algumas perguntas conforme, né, a gente for falando, né, para não poder fugir do assunto, depois voltar, a gente vai mantendo, amém? Vamos falar primeiramente sobre adolescência, porque é um período muito complicado, a saída, né, da pré-adolescência para a adolescência, né, é um momento de transição muito grande. É um momento de transição que as crianças passam hormonal, né? Eles estão passando por transformações hormonais. E para eles é muito complicado esse período, porque eles não entendem nem eles mesmos, né? É um período onde coisas que eles estavam acostumados deixam de ter graça, né? Não tem mais sentido para eles, eles começam a se atrair, gostar de coisas diferentes. Até mesmo a alimentação deles mudam, né? Por quê? Porque assim, o gosto vai mudando, porque os hormônios estão trabalhando, está acontecendo uma mudança dentro do corpo deles, né? Então, assim, é muito difícil para eles entender o que está realmente acontecendo, né? Exatamente por essa transição de hormônio. Então, às vezes, eles vão estar com medo, às vezes vão estar com aquela super coragem de enfrentar tudo, às vezes vai estar triste, às vezes vai estar super contente, alegre, né? Vai ter atração ou desprezo, ou então tudo isso em uma mistura só, né? É o que acontece. É uma transição que realmente todos nós passamos, né? Difícil quem não passou por essa transição. Mas é difícil de quem está passando compreender. E muitas vezes o que pega, que eu vejo que tem muita reclamação, é o que fazer, né? Os adolescentes me procuram, falam, eu não sei o que fazer, eu não sei explicar o que está acontecendo. E eu sempre oriento aí conversar com os pais, aí conversar, explicar o que está acontecendo, tentar de uma maneira passar da forma que está acontecendo, para que os pais possam ajudar. E procurar aquela pessoa, né? Uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem um entendimento da palavra. Nós estamos falando aqui sobre adolescentes cristãos, né? Então, quando estiver acontecendo, procurar alguém que tem conhecimento da palavra, que você consegue ter uma intimidade com essa pessoa, para que essa pessoa venha te orientar da forma correta, para que essa pessoa venha te orientar da maneira correta, né? Dentro da palavra de Deus. Porque se a gente for pegar uma explicação com uma pessoa que não tem o conhecimento cristão, pode te oferecer até mesmo ideias diferentes, né? Ideia diferente do seu pensar, ideia diferente de como que é a sua vida, né, dentro do cristianismo. Então é o que a gente normalmente pede, fala, olha, aconselha com alguém que você tenha mais intimidade, às vezes o líder dos jovens, às vezes o pastor, às vezes o dirigente do louvor, enfim, né? Existe diversas, cada igreja tem tem uma pessoa, né, que você vai ali, né? Essa pessoa me identifico mais,
de preferência que já seja casado, que já passou, ou mesmo que não seja casado, mas já passou por essa transição, uma pessoa que você vê como exemplo, né? Exemplo cristão, é legal. É legal você estar indo conversando, mas independente de você estar com essa pessoa ou não, você está ali falando com os seus pais, né? Conversando com os seus pais, explicando, passando a situação, olha, está acontecendo isso comigo, eu estou tendo transição, eu estou conversando com tal pessoa, porque eu tenho mais intimidade com essa pessoa, para que seus pais também possam ajudar você nesse sentido. Agora, qual é a questão que pega mais? Mais mesmo, que a gente vê uma reclamação muito grande a respeito disso, né? É a reclamação dos pais, né? Porque, infelizmente, o que acontece? Hoje os filhos chegam para os pais e falam assim, eu estou passando por isso, eu estou sentindo atração pelo meu amigo, pela minha amiga, eu estou querendo namorar, eu estou querendo isso, aquilo. O que os pais fazem? Ignoram e falam, você é muito criança para isso, você é muito pequeno para isso, e deixa de lado a criança, deixa de lado o adolescente. E o que acontece? O adolescente, ele deu um grito de socorro para os seus pais e seus pais acataram ou ignorando. E isso vai frustrar mais o adolescente, isso vai trazer uma frustração maior para o adolescente. Os pais não estão contribuindo, ao contrário, os pais, quando ignoram e falam isso é coisa de criança, eles estão ignorando o socorro que seus filhos estão pedindo. Por quê? Porque eles estão passando por uma situação bastante complicada para eles, uma situação que para eles está difícil, né? Então tem muitos pais que eu ouço, vai falar, a gente vai falar de namoro quando você crescer, quando você tiver seu emprego, você precisa ainda sair das fraldas, mas não é isso que a criança está querendo ouvir. Mas ela também não está querendo ouvir, não, você está certo, vai lá, vai namorar, que está tudo certo. Não, ela quer um conselho, ela quer saber o que está acontecendo com ela, o porquê que ela está passando por essa transição, né? E é o que muito acontece, os pais ignorar hoje os filhos, né? Não só nessa questão, mas num geral, né? Eu não tenho que ficar batendo papo, eu não tenho que ficar falando para os meus filhos isso, aquilo, aquele outro. E as coisas não funcionam desse jeito, né? A Bíblia fala em Provérbios 6,4, educa a criança no caminho que deve andar. Como que eu vou educar meu filho se quando ele vem pedir um socorro para mim, eu ignoro ele? Não tem como. Eu preciso, quando ele vir pedir o socorro, eu preciso ter entendimento, sentar e conversar com ele, a paz, Tati, e conversar com ele a respeito do que está acontecendo com ele, para que eu possa instruir ele no caminho do Senhor, para que eu possa instruir ele no acontecido, no que está acontecendo no momento com ele, entendeu? E também em Efésios 6,4 diz, né, vós pais não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Muitos pais, infelizmente, eles não cumprem esse ensinamento do Senhor. Eles acabam causando uma ira maior nos seus filhos, ainda mais quando eles estão passando por esse reflexo de alteração de hormônio, esse reflexo de alteração hormonal, né? Então, ignorando é um jeito de estar, né, trazendo uma ira para o seu filho. Você ignorando o seu filho, você está trazendo uma ira para o seu filho. Você deixando o seu filho falando que ele é criança, você não reconhecendo essa transição hormonal que ele está passando, você está trazendo uma ira para ele, porque ele está passando por uma transição e não está sendo compreendido pelos próprios pais, que é aqueles que deveriam apoiá-lo. Apoiar o filho não é você dizer sim, e sim você explicar o não, né? E muitas vezes, muitos pais acham que não é. Que é apoiar, se eu estou explicando é porque eu estou dando
alguma oportunidade. Não, não é, você não está dando oportunidade, você está ensinando, né? E infelizmente no mundo de hoje, nessa correria de paz, nessa correria, né, do dia a dia, cada vez menos os pais têm pouco tempo de sentar com seus filhos e conversarem, né, sobre os assuntos que é de interesse dos filhos. Como hoje a gente vai falar um assunto muito complexo. Por quê? Porque é diversas opiniões, né, sobre o namoro cristão na adolescência. Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, as meninas podem ter outra opinião, mas o que a gente está querendo aqui, né? A gente está querendo ajudar de alguma forma a tomar decisões, aos pais tomar decisões, aos filhos tomar decisões, ver o que é certo, ver o que é errado, colocar na balança, né? Para ver, né? Se realmente eu não tinha pensado dessa maneira, talvez a maneira que a gente colocar aqui é uma maneira que talvez você não pensou ainda, né? A gente vê que hoje, se a gente falar sobre adolescência, namoro na adolescência no mundo em geral, é comum, né? É comum. Hoje em dia você vê, infelizmente, meninas de 12, 13 anos já tendo filhos, né? Porque teve algum tipo de relacionamento, não soube, não foi instruído, né? Teve um relacionamento e aí pegou e engravidou, né? Então, muitas são mães solteiras, porque não continuou ali com o namoradinho. Então, assim, é muita coisa que acontece, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito disso, né? A gente vai tentar trazer de uma maneira abrangiva, de uma maneira que, assim, a gente consegue mostrar para todo mundo, né, a forma, né, o pensar cristão, né, o pensar dentro da Bíblia, né, o que a Bíblia nos diz a respeito disso, o que Deus nos fala a respeito disso. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o assunto, né? É certo cristão namorar na adolescência? Eu vou iniciar, as meninas também vão falar a respeito desse assunto, né? Porque é um assunto aqui de mãe e filhas, né? Então a gente vai ouvir a opinião, vamos discutir. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém acha certo ou errado, coloca aí, acho certo, acho errado. Coloca aí pra gente. Se alguém tem alguma outra pergunta no sentido, também coloca, tá? Em Provérbios 19, 2, a Bíblia nos alerta o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A paz, Jane, tudo bem? Não é bom proceder sem refletir. Então, tudo na vida, não importa a idade, nós precisamos refletir. Primeiro, refletir em que sentido nessa parte de namoro? Como que vai ser meus estudos? Como que vai ser minha vida futura? Eu estou sentindo atração, eu quero namorar. Mas e aí? E seus estudos, seu futuro profissional, né? Até mesmo o restante da sua adolescência, com o início da sua juventude, a faculdade que você quer fazer. O relacionamento vai te atrapalhar? Sim. Ela perguntou se... Ela falou que não tem uma opinião formada, mas ela perguntou se é certo ou errado diante da palavra. Sim, é o que nós vamos explicar agora, tá? Continuando. Nós temos que refletir a respeito de todos os processos que nós vamos ter. Porque um relacionamento vai nos impedir da gente seguir. Por quê? Porque você vai estar dividido entre o seu sonho de conquista e um relacionamento. Não dá para estar os dois. É muito difícil a pessoa que você relacionar, ela tem o mesmo tipo de sonho que você. Principalmente na transição de adolescente para a juventude, terem já um conceito formado do que querem.
Por quê? Porque ainda tá, eu vou ser isso, não, eu vou ser aquilo, aí você faz tal matéria na escola que você se interessa, nossa, essa parte é legal. Então você vai se dividindo nisso, certo? Então assim, você não vai conseguir jogar o seu futuro, né, nas suas opiniões tendo um relacionamento. Ah, mas relacionamento de adolescência dura pouco. Peca quem é precipitado. O versículo nos diz. Por quê? Você vai namorar até dar certo? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala para ser mulher de um homem só e homem de uma mulher só. A gente vai ficar passando de galho em galho até ver quem realmente Deus tem para nós? Para ver quem que Deus separou para nós? Não. As coisas não funcionam dessa maneira. Nós temos que nos endireitar, refletir, buscar o nosso objetivo, orar para que Deus prepare, né, uma pessoa, para que quando encontrarmos, não importa a idade dessa pessoa, os dois já estão ali bem, os dois já têm um pensamento mais formado, os dois já têm um plano de futuro, né? Já praticamente ali, vamos dizer, um plano de futuro já na mente, o seu sonho já está ali. Sim, Rose, atrapalha muito os objetivos de vida no relacionamento com Deus, nós com Deus. Então, assim, você tem um plano de futuro, a pessoa também tem um plano de futuro, vocês vão conversar. Porque é o que eu brinco muito, eu falo muito, um às vezes quer ir para a China, o outro quer ir para a Europa. Qual plano de futuro vai ter? Contenda, né? Eu quero ir para a China, o meu cônjuge quer ir para a Europa, mas não vai nunca conseguir se bicar. Por quê? Porque os projetos, os planos não estão batendo, né? Mas Deus vai preparar a pessoa correta para você, e a pessoa vai, eu quero ir para a China, a pessoa também vai para... Não, esse é o meu desejo de ir para a China também. E os dois vão estar juntos. Eu tenho vontade de fazer, eu também tenho vontade de fazer isso. E nisso vão, né, se firmando um com o outro, né? Se firmando os pensamentos um com o outro. Porque como o nosso versículo a gente está falando, né? Se a gente não refletir, né? A gente peca por precipitar. Então a gente vai ter vários namorados e dentro desses namoros pode ter relacionamentos sérios, onde hoje é muito comum gerar filhos até por causa de falta de conhecimento. E isso vai te trazer um prejuízo de você não conseguir buscar um sonho, né? Buscar o seu sonho. Tá? Eu vou deixar as meninas falar um pouquinho, depois eu volto um pouquinho. Vai. Oi, gente, tudo bem? Sobre o que minha mãe falou, realmente é isso. Muitas vezes a gente é precipitado, né? E quer namorar, bate aquela vontade de namorar. Só que muitas vezes isso vai muitas vezes não, mais ou menos na maioria das vezes vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar os nossos planos. E isso é muito ruim, né? Nós temos que orar e esperar em Deus, porque não adianta a gente, tipo, querer ir pegar o mundo inteiro, namorar com todos e até achar a pessoa certa. Nós temos que se manter puros, né? Até acharmos a pessoa certa. E é isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre julgo desigual, sobre a questão de ficar e como nós cristãos temos que agir em questão do namoro. Oi, tia Rose. Então, meninas, pessoal aí de casa, a gente vai entrar agora nesses 3 temas. Por quê? Normalmente é o que mais entra, né, dentro do relacionamento de adolescentes, né? É o tal de ficar, né? A gente vai se conhecer, né? Fomos adolescentes, passamos, eu me converti, né, com 14 para 15 anos, passei por isso.
E a gente tem essa tendência, né? Vou ficar até dar certo, namorar. Mas o que é o ficar? É você ter um relacionamento com uma pessoa que você não tem compromisso nenhum com ela. Você compartilhou lá, amor? Gente, ela tá falando pro meu pai. Você não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Você vai ali praticamente beijar na boca. Tem algumas pessoas que vai até além, né? Mas sem compromisso nenhum. Esse é o ficar, né? Só pra matar aquele desejo, aquela vontade, né, repentina que apareceu e vamos ficar, né? Esse é o ficar, né? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? A Mari vai ler pra gente 1 Coríntios 6, 18 a 20. É a Letícia, desculpa. Eu não sei como elas combinaram. Gente, eu vou estar lendo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 18 ao 20, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que praticar a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quer falar sobre esse versículo? Bom, muitas vezes a gente muitas vezes não, né? Muitas vezes algumas pessoas elas acabam caindo na imoralidade sexual, e isso é um pecado no qual Deus ele pediu para que obrigada, no qual Deus ele pediu pra gente se afastar, pra gente fugir dele. Bom, a gente tem que se guardar e esperar o tempo de Deus, porque se a gente for no impulso, a gente está nos desrespeitando e desrespeitando a Deus. O ficar é uma prostituição. A palavra é pesada. Mas você está prostituindo o quê? O seu corpo. Você está se prostituindo quando você... Tá carregando? Tá. A Letícia está mexendo aqui, me atrapalha inteira. Você está prostituindo o seu corpo. A sua boca faz parte do seu corpo. Mesmo que você só beijar, você não deixa de prostituir. Por quê? Porque você vai beijar um aqui, o outro ali, o outro lá, o outro para colar. E ficar também, eu não sei pra vocês, mas pra nós, é uma falta de respeito, porque você está usando o outro ali, ambos os dois lados estão faltando com respeito um ao outro, porque os dois eles estão usando um ao outro para satisfazer a vontade deles. O desejo da carne. Sim, né? É o desejo da carne. E isso é uma falta de respeito. Tanto um quanto para o outro, né? Oi, pai. Oi, amor. Então, assim, é uma prostituição, é uma imoralidade ficar, né? O ficar cristão, não existe ficar cristão, tá? Namoro cristão existe? Existe. Mas a Bíblia me fala só de casamento. A Bíblia não me fala de namoro. Por que estamos falando sobre isso? O que a Bíblia me fala que quando o homem e a mulher unir-se, não fala só em casamento, né? Quando tiver qualquer tipo de relação, já é um casamento, né? Então, já se casou. A Bíblia me fala em casamento, a Bíblia não fala em namoro. Toda vez que você vê na Bíblia, você vai ver que fulano namorou, não. Fulano casou. Teve um relacionamento, é cônjuge. Se conheceram, se casaram. Por que eu vou ter 1000 namorados? Ou 1000 casamentos? Ser de um homem só e ser de uma mulher só. Né? Então, por isso que a Bíblia é muito clara em dizer para a gente ter um só relacionamento. Nos dias de hoje é difícil? Por quê? Porque pouco se procura em Deus. Pouco se procura em Deus.
nos precipitamos, como a Letícia falou, para matar o desejo da nossa carne, não pensamos no que Deus tem para nós. Então, fazemos o que o desejo da nossa carne quer, não o que Deus tem para nós. Por isso que é a prostituição. Nós estamos entrando num cubo, entrando em algo que está totalmente fora da Bíblia. Na minha época, quando eu comecei a namorar com o pastor Marcos, a gente conversou no sábado a respeito de namoro, para um começar a namorar com o outro. No domingo estávamos nós dois conversando com o pastor. Oi, Gabi. Pode continuar. Oi, Gabi. Nós estamos conversando com o pastor, pedindo direcionamento ao nosso pastor. Hoje o pastor é o último a saber. Hoje o pastor talvez só vai saber na hora de perto ali de casar. Ou então, já namorou e já terminou, né? Na minha época, eu estava esses dias conversando até com a minha filha, eu e o Marcos, falando para ela. A gente ficou 15 dias em oração, a gente estava se gostando um do outro, a gente se conversou e ficamos 15 dias orando. Tinha gente que ficava 1 mês, 3 meses, né? Sempre com orientação com o pastor a respeito, o pastor orando conosco, né? Até acontecer o primeiro beijo. Hoje, o beijo acontece antes do pedido de namoro, né? É uma coisa assim, o pastor não dá bênção. O pastor não abençoa o relacionamento. É incrível, né? Mas por quê? Tá mudando muito. Tá mudando muito. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado em todos os sentidos. E no namoro está sendo um dos maiores. Por quê? Porque eu posso namorar com quem eu quiser, porque eu tenho livre arbítrio. E esquecem da palavra de Deus, esquecem de consultar seus líderes espirituais, esquecem de consultar a Bíblia, esquecem de ajoelhar e orar a Deus e perguntar para Deus se é o certo, se é o correto, né? É o que muito acontece. Aí entra no jugo. Mas a Letícia ainda vai falar sobre o ficar, pra gente manter um pouco mais desse assunto, e já vamos pro jogo desigual. Bom, eu fiz aqui uma notinha pra poder ir lendo, mas assim, muitas pessoas têm a pergunta tipo, mas ficar é bom pra se conhecer nesse namoro? Então, a resposta é não. Não, ficar não é bom, inclusive é uma coisa muito errada, como minha mãe disse, é uma prostituição. Até porque você não tem uma aliança com aquela pessoa, você não tem, como é que fala? Você não tem um compromisso com aquela pessoa. Você fica com aquela pessoa e você fica com mais alguém. Então aquilo ali não é um compromisso. Tanto é porque quando você está namorando, você pode beijar sim, porque você está dentro de um compromisso. Mas quando você está fora, isso é errado. E as pessoas, elas se conhecem melhor no namoro, não quando elas ficam. E isso é muito importante. As pessoas, oi, vô, a paz, tudo bem? Isso é muito importante. Você se conhecer. Se você não quer se conhecer no namoro, se conhece na amizade. Faz uma amizade com aquela pessoa. Não precisa ficar com aquela pessoa. Então, você faz uma amizade com aquela pessoa, você conhece aquela pessoa. E calma aí, gente. Ficar é prioridade das coisas erradas. O namoro deve ser pensado no casamento. E um casamento não... o namoro, ele tem que ser pensado no casamento. Você tem que namorar com uma pessoa com a sua meta já de casar com ela. Até porque antigamente na Bíblia as pessoas, elas não namoravam e já casavam. Então o certo é você já namorar com um pensamento já de casar. Mari, falar alguma coisa? A gente fala sobre o jogo desigual agora, né? Já vamos falar. O que a Lê falou é até um testemunho meu mesmo, né? Quando o pastor Marcos, meu esposo, me pediu, ele não me pediu em namoro. Ele me pediu em casamento. Eu tinha 17 anos, não tenho vergonha de falar, faltava um mês para mim fazer 18.
E ele falou, quer casar comigo? Aí eu falei, amém, porque eu já tinha, né? Isso em mente, eu já estava gostando, já tinha esses sentimentos por ele, né? De ter um compromisso com ele, né? Então, confirmou e foi o que Deus preparou, né? Estamos hoje, vamos fazer 21 anos juntos, mas quando vem de Deus, as coisas vêm dando certo, as coisas vão dar certo, né? A gente tem essa mania de se precipitar. E a gente se precipitando. A Suelen, ela falou assim, que em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Sim, Su, tudo tem seu tempo determinado aqui na Terra, né? E tudo tem um tempo e um propósito, né? Debaixo do céu. Mas, é o que eu falei, nós não consultamos, né? Vamos falar, os adolescentes hoje, eles não querem saber o que a Bíblia está falando, que tudo tem seu tempo. Eles querem se precipitar para matar a vontade da carne, não a vontade de Deus, não a vontade do Espírito. E isso nos leva muitos adolescentes ao julgo desigual, que é o que nós vamos falar agora. A Mari vai ler 2 Coríntios. Eu vou ler o 2 Coríntios 14 e ela vai ler o versículo 15. 6, 14 e 15, vamos ler. Isso. Ó, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois em que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Bom, aqui existe um assunto um pouco mais amplo. Eu estou tentando chegar um pouco para cá, porque o Instagram, ele só dá a tela de assim e pega pouco a gente. A gente pôs a Mari aqui no meio para a gente espremer a Mari. Não ponhais em julgo desigual com incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê em Deus. Incrédulo é aquele que não crê na palavra de Deus. Eu não estou falando que incrédulo é católico, não. Eu estou falando que é aquele que não crê em Deus. Não estamos falando de religião. Estamos falando de Cristo, de cristianismo. Amém? Só para eu deixar isso muito claro, né? Não estamos falando aqui de religião. Incredulidade é todo aquele que não crê na palavra, aquele que não busca Deus, aquele que não quer saber de Deus. Ele é uma pessoa incrédula. E o que acontece? Muitos vão procurar conselhos, às vezes tem amizade. A gente vai sair um pouquinho do namoro e vamos entrar um pouco na amizade. Por quê? O que acontece? As adolescentes estão lá na escola, tem amiguinhos do mundo que está acostumado já a ficar, que já está acostumado a ter seus namoradinhos para lá e para cá, né? E ela está começando agora, né? Aquela parte hormonal que está começando a sentir tração por fulano, por cicrano, aquele menininho bonitinho, aquela menininha bonitinha. Aí vai o amiguinho incrédulo que não tem conhecimento bíblico e começa a agitar. Não, fica, não sei o que, isso não é pecado, vocês só vão se conhecer, como a Letícia falou, né? Vocês só vão se conhecer, parará, parará, parará. E começa a fazer a cabeça, vai colocar em julgo desigual. Por quê? Porque o que ela crê, que é em Cristo, o que ela crê na Bíblia, está começando a ficar inválido. Estão tirando a valia do cristianismo. E estão colocando... Para de mexer. Ela fica assim, ó. Gente, eu tô monitorando os comentários. Não, dá pra ver. Então, dá pra... Quando tem esse tipo de relacionamento na escola com os amiguinhos que não são cristãos, por quê? Eles estão fazendo errado? Não, é o conceito deles, é o consentimento deles, é o que eles estão acostumados.
Não está errado, porque eles foram ensinados, educados dessa maneira. A gente não pode colocar que isso é errado. Mas está fora do quê? Do padrão cristão que você vive. E aí você vai na conversinha e começa o julgo desigual. O que o julgo desigual vai levar você? A fazer as coisas que o mundo está acostumado. Que é a normalidade errada do mundo. Porque hoje, muitos falam que o que está dentro da Bíblia é errado. Que o que é normal é o que está acontecendo, né, no mundo. E não. É o contrário. Eles estão agora tentando fazer com que a Bíblia esteja errada e o errado está se tornando certo. E não é. E aí que entra o jogo desigual. Aí que entra o jogo desigual por uma amizade. Porque através de uma amizade, mas ele é tão legal, ela é tão legal, quer meu bem, gosta muito de mim, tá aqui, né, sempre tá perguntando se eu tô bem, se eu não tô. Vai acontecer, é lógico. Não tô falando que a pessoa é má, mas a pessoa não tem o mesmo tipo de pensamento que você tem. E vai te trazer um jugo desigual. E aí aquele menininho bonitinho, que não é cristão, te acha bonitinha também, aí vai ficar com você. O que vai acontecer com isso? Você vai começar a se afastar da igreja. Desinteressar pelas coisas de Deus. Você vai ter compromisso com Deus? Não. A primeira coisa que você vai largar vai ser... A primeira pessoa que você vai largar vai ser Deus. A primeira pessoa que você vai largar vai ser Deus. Por quê? Porque vai estar atrapalhando o seu ego, o que você quer. Por quê? Porque o que você quer não é o querer dele. Fala, Lê. Eu? Você cutucou eu aqui? Eu não cutuquei, foi sem querer. Ah, foi sem querer? É que a gente falou, cutuca uma outra aqui para poder parar de falar e que a outra fala. Vocês estão entendendo? O jogo desigual, ele é mais amplo do que a gente imagina. A gente imagina um jogo desigual somente em ter um relacionamento com um cônjuge, com um homem, com uma mulher, e não é. O jogo desigual, ele parte muito da amizade. Tem que tomar muito cuidado com a amizade errada. Sim, Rosa. Amizades, não é que amizades erradas em si, é amizades que não condiz com o mesmo pensamento que você tem. É amizade que não condiz com o cristianismo, aonde vai te afastar do cristianismo. Uma amizade, ela tem que te levar para mais perto de Deus, não para longe de Deus. E um relacionamento também. Ele tem que te levar mais perto de Deus do que para longe de Deus. Então ficar vai te levar para perto de Deus? Não. Não vai te levar para perto de Deus. Vai te levar para mais longe de Deus, porque você vai querer cada vez mais satisfazer a sua carne. A Asminha quer falar? Calma aí, mãe, tem coisa aqui, ó. Eu tenho que... Tem um... Bispa Carmen, a paz do Senhor. Tem algo para falar, Mari? Sim. Então fale. Se por algum momento nós nos juntarmos com aqueles que fazem o contrário que Deus planejou para nossa vida, a gente de alguma maneira vamos ou ser influenciados ou influenciar. É mais fácil a gente ser influenciado do que influenciar. Sim, a chance maior é muito mais fácil o cristão ir para o mundo do que quem Bispa Carmen. Do que quem está no mundo ir para a igreja por causa de um relacionamento. Como o pastor Marcos colocou, andará dois juntos sem que existe concordância, não tem como. Não tem. Vai briga, conflito o tempo todo. E aí muitos culpam a Deus. Muitos vão culpar a Deus. Porque não está tendo uma concordância. Aí fala, Deus, você preparou essa pessoa para mim? Deus não preparou.
Você que quis entrar num jugo desigual, você não procurou o que Deus tinha para você. Você se precipitou, lembre Provérbios? Peca quem se precipita. Então, pecou por quê? Porque você se precipitou. Você não fez como a Mari falou, não andou dentro do propósito de Deus. Lê, quer falar? Que nem você falou sobre o... Vem mais pra cá para as pessoas te verem. Que o computador deu erro. Mas como você falou sobre... Eita, calma, gente, desculpa aí. Como você falou sobre jogo desigual e tal, pelas pessoas que não têm o mesmo propósito e tal. Isso acontece muito geralmente. E tipo, quando você vai namorar e tal. Eu falei com vocês quando você vai namorar, né? Mas enfim. Olhem se a pessoa ela tem o mesmo propósito que você, o mesmo propósito com você em Deus, o mesmo propósito de Deus com você, porque o que adianta, né? Muitas pessoas elas acham que elas namorando e tipo levar elas pra igreja elas vão se converter. Não, é igual a Mari falou, é mais fácil. Oi, pai. Enfim, é mais fácil elas se desviarem do que os dois irem pro caminho certo. Amém? Eu acho que não, mas tá bom, amém. Só falar, continua. É mais fácil os dois se desviarem do que ir para o caminho certo, sim, porque você está andando em jugo desigual e o jugo desigual ele te leva para longe de Deus, ele te leva para o pecado. Então, quando você andar em jugo desigual, você está andando a caminho do pecado, não a caminho de Deus. Né? Você não está andando embaixo do propósito, embaixo. Que nem a gente leu em 2 Coríntios 6, leram 14, 15, vai um pouquinho mais pra baixo, cadê? Quem que tá com a Bíblia aberta aí? Eu não tô. Pera aí que eu Então, vou vamos abrir. Pera! Eu tô abrindo aqui, gente. Tá uma briga aqui, ó, pra abrir a Bíblia. Abri. Glória a Deus. Mas eu já abri. É qual? Cadê? Eu acho que é o 16. 16 e 17. Ó, eu vou ler o 16 e 17 então. Por que ligação há entre que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Aí tá se como referindo à ele próprio igreja. disse. Tá, vou embaixo então. Por isso o Senhor disse: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisas puras e eu receberei. Serei pai de vocês e vocês serão meus filhos. Então, Diz o Todo-Poderoso. O que ele disse? Sair Do meio dos... Sair do meio deles. Sair do meio deles. Uma coisa também muito importante sobre ficar ainda, né? Voltando ao assunto, é sobre a gente ficar puro, né? Permanecer puro. Porque isso é uma coisa que a gente precisa, né? Permanecer puro. Não só com o nosso corpo, mas também com a nossa mente pura. Sim, porque cada vez que nós formos contaminados e não se libertar dessa contaminação, o que vai acontecer? Você vai ficando cada vez mais manchado, cada vez mais sujo pelo pecado. E o pecado impregnado, você não vai começar a reconhecer o pecado. Você não vai... Paz, Josi. Você não vai reconhecer que você está errando. Por quê? Porque aquilo está virando uma mancha dentro de você. Sim. E sobre o jugo desigual... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Calma, gente. Sobre o jugo desigual... Como você, tipo, vai viver dentro de uma casa com uma pessoa que ela não é cristã, em comunhão com uma pessoa que não é cristã, sabe? Não tem como o inimigo com Cristo não dá certo. Então nós temos que vigiar ao enquanto disso, né? Deus não coabita com o pecado. Se Deus não coabita com o pecado, se você está em pecado, Deus está coabitando em você. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, cada vez que você pecar e cada vez que você permitir, porque assim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa escolha. Tem pecados inconscientes que a gente acaba cometendo. Inconsciente, sim. Qual que é o nome do Facebook? O nome do Facebook? Elisa Fuentes. Fugiu aqui. O coabitar
com o pecado, a gente está ficando impuro. A gente está trazendo impureza para dentro de nós. E cada vez que a gente vai trazendo impureza para dentro de nós, a gente vai afastando quem? O Espírito Santo da nossa vida. O que ele... Facebook seu. Elisa Fuentes, isso. A gente está trazendo o pecado e tirando o Espírito Santo. Ah, mas como que a gente faz isso? Matando o Espírito Santo que habita dentro de nós. A gente fazendo a nossa própria vontade, a vontade da carne, não alimenta o Espírito, ele mata o Espírito Santo. Aí entristece o Espírito Santo e vai ter algum momento que a gente pode até mesmo expulsar o Espírito Santo da nossa vida. É pesado, mas é o fato, é o real. E o jugo desigual traz muito isso. Infelizmente, a gente vê isso muito aí fora. Muito aí fora. E casal que está dentro de um jugo desigual, ele vai gerar o pecado. O filho vai nascer dentro do pecado. E isso pode gerar, sim, uma maldição para essa criança. É pesado. Mas é real. Né? Bom que esses pais se convertam, a mãe entregue, né, para Deus, mantenha nos caminhos firmes aí para tirar toda a maldição que vier hereditária da vida. Porque assim, é muito complicado. Assim, se a gente for jogar aqui uma amplitude geral, né, do que o jugo desigual pode estar trazendo, ele traz uma aba muito grande, né? Mas como a gente está dentro de um relacionamento de adolescente, o nosso intuito é falar sobre os adolescentes. Tomem cuidado, adolescentes. Tomem cuidado com amigos e tomem cuidado com aquela pessoa que você está paquerando. Aí teve uma pessoa que me perguntou no Face. Me perguntou, não, a pessoa colocou no Face assim pra mim: eu não acho errado namorar na adolescência, desde que ambos sejam cristãos e tenham um propósito. Bem, realmente. Mas hoje, quantos adolescentes a gente conhece que existe dentro de um propósito? Existe um plano futuro. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. A minha filha tem 12, tá aqui. É uma briga para limpar o quarto. Quantas mães que estão aqui que tem que brigar para o filho fazer alguma coisa, com idade de 11 a 13 anos, né? Não estou lavando roupa suja aqui, mas a responsabilidade hoje de nossas crianças estão muito para baixo. Desvalorizando as crianças, jamais. Eu falo para mim, você tem uma capacidade maravilhosa, fantástica. Usa ela. Usa ela, porque a sua inteligência é muito boa. Mas as crianças hoje em dia não têm esse comprometimento com as coisas. As crianças de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, não têm comprometimento. Você acha que ela vai ter comprometimento com o futuro em arrumar hoje um namorado e os dois conseguir ter um comprometimento para um futuro casamento? Não estou falando que isso é possível, mas eu estou falando que isso é muito raro. É certo? Eu acho que cada um vai medir. A Bíblia não fala se é certo ou se é errado. A Bíblia fala sobre casamento. A Bíblia não fala se é certo ou errado. Mas ela fala para não se precipitar. E em Provérbios 24:17 diz: cuida dos teus negócios lá fora, pronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Manda se preparar. Vai lá, se prepara para você poder edificar a sua casa. Como que você vai ter um relacionamento de um namoro a partir dos 12, 13 anos para casar com, sei lá, 17 anos,
e não ter um propósito, né? Não conseguir construir nada. Como vai edificar a sua casa? Não tem como. Outra questão também, muitos colocaram que não concorda com o namoro cristão. Eu vou pôr minha opinião aqui. Namoro na adolescência cristã, eu também não concordo. Né? Essa é a minha opinião, eu não estou falando que é o certo. Eu não concordo. Por quê? Porque eu falo para mim, eu tenho filha adolescente e tenho minhas filhas espirituais, que são adolescentes, acompanho elas. E sempre que eu posso, estou converso de diversos assuntos com elas. Olha a cara de anjo das duas, você imagina o que eu passo aqui. E eu falo para elas, vocês têm que ter um propósito de futuro, primeiro, regrado em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, você tem o sonho do quê? Para quê? Busca Deus. Ele vai te ajudar a concretizar seu sonho. Os pais devem orar para que Deus prepare varão. Eu ia falar disso aí, amor. O que o pastor Marcos colocou é a próxima coisa que eu ia falar. O que eu falo muito, e eu falo pra mim, tem muita gente que eu falo isso, torce o nariz pra cá, torce o nariz pra lá. Não, eu não acho isso certo. Eu oro para que Deus traga o varão correto, a pessoa correta para minha filha, para que aquele prometido, para que a minha geração, a próxima geração, ela seja uma geração de Deus. Eu consagro ela a Deus. Eu consagro meu futuro genro a Deus. Não sei quem é, mas eu consagro. Também não sei não. Eu consagro. Posso conhecer? Posso, não sei. É Deus quem sabe. Mas eu faço isso. E falo para ela. Ora também para que o seu cônjuge, a pessoa que você for se relacionar, ela tenha o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você. E se tiver já diferenças entre um e outro, para Deus mudar. E falo para ela... Misericórdia. Vai ter que passar pelo teste do papai. E falo para ela, mas fala para Deus mudar você também, porque pode ter muita coisa na sua vida que pode atrapalhar o seu relacionamento. Porque não adianta a gente orar só pelo cônjuge, eu falo para elas, não adianta você só orar por ele, para Deus mudar ele, e você também não querer mudança na sua vida. Então eu tenho que começar agora, Senhor, me muda o que for atrapalhar minha relação futura com o meu cônjuge, e muda ele também, para que quando a gente se encontrar, a gente tenha o mesmo pensamento. Para quando a gente se encontrar, a gente ter, né, os mesmos planos futuros. Gente, essa oração é uma consagração que você está fazendo para Deus. É um propósito que você está fazendo com Deus. Né? Você está profetizando o seu futuro. O futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro das próximas gerações. Não tem nada de errado nisso. É errado a gente querer colocar uma tala assim e não querer enxergar que nossos filhos vão crescer e nossos filhos vão casar. E falar o que vim veio. Não, eu não quero o que vim veio, eu quero que venha o certo. Eu quero que venha o prometido, aquele que Deus já separou. O irmão Mauro tá fechado comigo. Tá os dois aqui, ó. Vocês entenderam? A gente precisa orar, gente. A gente precisa orar pelos nossos. No meu caso, é o meu genro. Eu oro por ele. Ora pela sua nora, ora pelo seu genro. Fala, Senhor, que ela goste de mim, que eu gosto dela. Que a gente se entenda, que a gente se dá bem. Que não haja contrito.
que a família dela seja uma família cristã, que a família dele seja uma família cristã, e se não for, já começa a se converter. Vamos! A gente tem que sair da nossa boca palavras proféticas. A gente tem que profetizar o que a gente quer para os nossos filhos. Existem muitos pais hoje em dia, como eu falei no início. A cara da LF aqui o pau come, ela sabe disso. Brincadeira. Aqui o pau come. Essa aqui é terrível. Gente, vocês não sabem o que eu passo com essas duas. Essa aqui, ó, a minha, ela vai ali no canto e fica rindo. Quem conhece a Lê sabe. A Lê, ela dá risada até da formiguinha que tá passando. É um barato. Mas é bênção. Mas, gente, a gente precisa, sim, profetizar sobre a vida da nossa próxima geração. A gente precisa, sim, né, colocar diante de Deus, né, para que nossa geração venha estar debaixo da autoridade de Deus, para que nossa geração venha estar, né, dentro dos preceitos cristãos, para que não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas nós temos que declarar com a nossa boca, não é ficar quieto. Não, porque eu não falo para o meu filho, eu não falo para minha filha orar, eles têm que pensar em outras coisas. Espera, gente. Eles precisam de conversa, como eu falei no começo. Muitos pais estão ignorando seus filhos. Muitos pais falam, você é muito criança para falar sobre esse assunto. Você é muito criança para falar sobre isso. E não é, gente. Nós precisamos instruir. Porque se nós não instruirmos, o mundo instrui. E da maneira deles. A maneira deles vai ser errada. Mas vai ser a única que instrui nossos filhos. Porque a escola está aí instruindo de maneira errada. Não digo todas, mas muitas. Escola. Internet instrui da maneira que eles querem. Né? A gente tem muita coisa contra nós. Mas se a gente pegar e instruir nossos filhos a respeito de tudo, a gente está ganhando um amigo. A gente está ganhando um confidente. É ter intimidade com seu filho. É ter intimidade com a sua filha. E eles poderem chegar a hora que eles quiserem, no momento que eles quiserem, falar o assunto que eles quiserem sem vergonha. Oi, Lucas. Olá, Lu, tudo bem? Vocês entenderam? A gente não pode ser assim. A gente tem liberdade. A gente tem que ter liberdade. Deus nos libertou, Jesus nos libertou. Aí tem muitos pais que vêm na gente e falam, mas eu vou falar sobre namoro com meu filho nem falou de namoro ainda comigo. Não espera. Na hora que você vê que seu filho está começando a ficar diferente, vai lá. O que está acontecendo? Eles vão relutar, por quê? Porque eles estão com vergonha, eles têm medo da sua atitude. Mas vai lá e conversa. Outro dia eu estava falando com a minha, até mesmo a gente, eu e a Letícia, a gente tem uma relação tão aberta, a gente fala de sexo. Ah, mas você fala de sexo com a sua filha? Eu não estou falando que eu falo para ela como que faz. Eu estou falando que hoje é comum lá fora. E falar de sexo não é pecado. Falar que hoje em dia muitos fazem sexo de forma errada, fora do casamento, tudo não é pecado. O pecado é eu não falar para minha filha, não orientar minha filha a respeito e deixar que o mundo orienta. Isso é pecado, porque eu estou errando. Eu estou errando se eu fizer isso. Eu falo todos os assuntos com ela. E com qualquer adolescente que vier conversar comigo. Você ensinar como que faz é errado. As pessoas, os cristãos colocam um tabu na cara, colocam aquelas coisas assim que só tem que enxergar numa direção. Gente, não pode. Não pode. Os adolescentes estão dando um grito de socorro. Porque estamos perdendo adolescentes e jovens para o mundo. Por causa desse tabu. Esse tabu não está sendo quebrado.
Qual mal você falar com seu filho a respeito de um namoro? A respeito de sexo, da sexualidade deles, a respeito dos desejos que ele vai sentir, que é comum. A atração que ele ou ela vai sentir. Eles são humanos, eles vão sentir. Nós sentimos, por que eles não vão sentir? Aí tem muitos pais que ignoram seus filhos, ignoram o socorro dos seus filhos. Eu falo uma coisa, papai e mamãe, tio, tia, quem tiver ignorando esses assuntos. Se você não ensinar, eles vão aprender da pior forma possível. Eles vão aprender da pior forma possível. E infelizmente, provavelmente fora do cristianismo. Se a gente pode falar isso para os nossos filhos, sentam. O que acontece hoje em dia? Pais cansados, pais não estruturados, pais com falta de conhecimento. Eles vão perecer e os filhos vão perecer. Perecereis por falta de conhecimento. Você não consegue, você não tem conhecimento, procura ajuda. Procure seu pastor. Procure um líder que possa te aconselhar, que possa te ajudar nisso. Mas não ignore seu filho. Mas não ignore. Porque quando a gente ignora nossos filhos, a gente está saindo dentro do conceito bíblico. Porque a Bíblia manda eu ensinar, não manda eu ignorar. E a Bíblia não fala, você só ensina essa parte, essa aqui você não precisa ensinar. Não. Instrui seu filho no caminho que tem de andar. Em todos. Ele está falando de um geral. Então, quando a Bíblia me fala que eu tenho que instruir meu filho no geral, tá. Quando eu preciso instruir meu filho num geral, é um todo. Eu tenho que pegar todos os assuntos, conversar com ela todos os assuntos. Eu tenho a minha filha, adolescente, passou um tempo atrás, eu vi que ela estava estranha, vi que ela estava esquisita, só trancada dentro de um quarto, continua, mas agora de forma diferente. Mal queria falar com a gente, mal queria sair, achei estranho. Ela nunca foi assim. Fui conversar com ela. Fui lá, e aí, o que está acontecendo? Demorou uns 2 meses, mais ou menos, para não conseguir fazer ela soltar o verbo para mim. Do que estava acontecendo. Foi muita insistência minha. Pegando ali no pé, conversando, falando da palavra, orando muito a Deus, pedindo para que Deus mostrasse, né, qual a forma que eu deveria chegar. Porque é diferente. É diferente, a gente nunca passou por isso, né? E cada filho, eu creio que eu só tenho uma, mas eu creio que cada um reage de uma maneira, cada um vai agir de uma maneira. E eu fui chegando na minha, conversando com a minha, explicando, falando, até que ela soltou e conversou comigo. Aí eu fui ver uma influência que estava por trás dela. Tinha influências de amizades, julgo desigual. Minha filha estava a ponto, ela mesma falou, com 11 anos, a ponto de largar a igreja, né? Eu vou lá, mãe, não queria nem mais saber das coisas de Deus. Filha de pastores, né? Neto de pastores. Anda aqui o tempo todo, a gente está falando de Deus, né? A gente ensina a Bíblia, faz ler livro, conversa o tempo todo, sempre conversando. Coisa de, assim, 2, 3 meses, essa menina se transformou. Mas por quê? Porque estava ouvindo vozes de pessoas de julgo desigual dela. E aí, eu percebi, eu e meu esposo, a gente começou a orar, a gente começou a buscar, a gente começou a conversar. O inimigo, ele trabalha muito rápido. Ele trabalha ligeiro. Ele trabalha ligeirinho. E aí, conseguimos chegar nela. Hoje é uma bênção. Não que antes não fosse, mas ela estava sendo influenciada. E ela estava deixando. Por quê? Por quê? Vozes de julgo desigual sobre ela.
Você vai dar uma saída? Vozes de julgo desigual. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção, pais, mães, avós, né? Você que é responsável por alguma criança, é a respeito disso. Viu que a criança está diferente, viu que o adolescente não é ignorando, não. É conversando. Se necessário, mudar até os hábitos da casa, né? Muda um pouco a situação. Antes eu não falava tanto, começa a falar agora. Começa a falar assuntos diversos, porque talvez é um desses assuntos que eles estão querendo conversar e não consegue chegar em você. Né? Vamos. Né? Os nossos filhos dependem da gente para conversar. E eles encontram nós. Se eles não encontrarem nós, eles vão ficar ali remoendo. Na primeira oportunidade de uma pessoa de fora que eles encontrar, eles vão pedir socorro para essa pessoa. E a gente não sabe o tipo de conselho que eles vão receber. Mas que sejam nossos. Papai e mamãe, você não sabe, procura seus líderes. Fala o que está acontecendo, eu preciso de ajuda. Pede ajuda, pedir socorro não é humilhante, não. Pedir socorro não é humilhante. Humilhante é você deixar seu filho entrar por um caminho sem saída. Isso é humilhante. E aí quando vê, fala onde eu errei. Errou que quando seu filho estava passando por uma dificuldade, você não foi atrás. Foi aí que você errou. Eu tenho muitos pais que falam assim pra gente. Ah, não, mas é que você não conhece, é rebelde. É rebelde, não dá pra conversar. Eu deixo fazer o que quer porque não dá mais, não tem mais conversa com essa pessoa. Peraí, você tá me falando isso de uma criança de 12, 13 anos? Não existe. Você falhou como pai, você falhou como mãe. Por quê? Porque quando seu filho e sua filha precisou de você, você não estava lá para estender a mão. Se você está perecendo, foi por falta de conhecimento de Deus. Se você está perecendo, é porque você não foi procurar em Deus o que você precisava. É duro, é pesado, é. Eu falei, todo mundo falha, todo mundo erra. Tô falando que eu sou a melhor, não. Mas a gente precisa olhar onde a gente errou e corrigir o nosso erro e orientar. Porque o pai e a mãe, eles têm que ser íntimos com o filho. Pai e mãe tem que ter intimidade com o filho. E filho tem que ter intimidade com o pai. Eu falo pra mim, a sua melhor amiga tem que ser eu. A gente tem que partir. Você precisa falar, suas dúvidas você tem que vir em mim. Ah, porque você é mãe? Não. Muitas vezes eu virei para minha filha e falei, eu errei. Eu errei em não falar isso para você. A gente tem que reconhecer. Falar assim, tô errada. Eu preciso falar isso. A gente precisa se reconhecer como os pais também. Porque por muitas vezes a gente vira as costas para os nossos filhos. Muitas vezes a gente deixa os problemas de fora, fala mais alto do que os nossos problemas que a gente está tendo dentro de casa. E os adolescentes hoje, volto a repetir, estão gritando por socorro. E eles vão achar isso dentro de um namoro, dentro de um ficar. É aí que eles vão achar. Porque eles vão achar alguém que traz carinho, amor, conselho para eles, aquilo que eles não estão achando com os pais. Aí eles vão achar em um relacionamento. Pode ser que esse relacionamento seja duradouro, eles casam? Pode ser. Não estou falando que não pode ser. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Fala, meninas. Oi, não. Ah, a gente vai falar sobre... como é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como nós cristãos devemos agir em questão ao namoro. Bom, Amém. Primeiro, a gente tem que orar e pedir para Deus abençoar e preparar um varão certo para nós. bom, segundo
esperar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, esperar a pessoa certa. E nisso consiste o orar. Orar com a pessoa, com ela sendo cristã, com você orar com a pessoa com autorização dos seus pais, com autorização dos seus líderes espirituais, vocês orarem juntos para poder vocês começarem a namorar. E só com a confirmação de Deus, gente. Terceiro, a gente tem que namorar com a intenção de casar, porque se não namorar com a intenção de casar, a gente não vai ter um futuro. Sim. E em quarto, nós não podemos namorar com pessoas não cristãs. Não é que a gente não pode, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E isso envolve no julgo desigual. E é importante a gente casar com uma pessoa da nossa religião, porque vocês vão crescer juntos, vocês têm que crescer juntos, continuar na mesma caminhada juntos. Em quinto, né, nós não podemos namorar com atirador. Atirador é o quê? Bom, é uma pessoa que ela fica com várias pessoas, tipo, você tá... Gente, essa parte aqui eu não tava sabendo. Você tá, tipo, namorando com uma pessoa, só que essa pessoa ela é um atirador e ela começa a ficar com várias pessoas dentro do seu relacionamento, começa a te trair com várias pessoas. Prostituição, exatamente. Você se torna prostituto junto. Sim. Ah, tá, então vai. Sou eu, né? Devemos nos manter o nosso corpo e a nossa mente limpa. A Marida eu queria que falasse o corpo, mas eu falei. É porque tomar banho faz parte, né, Mari? Tomar banho faz parte, galera. Passar desodorante é bom. Mas enfim. Nós temos que deixar o nosso corpo limpo, a nossa mente limpa. Não sai por aí dando e vendendo o nosso corpo, não. A gente tem que esperar em Deus, esperar depois do casamento, né? E é isso. E por último, nós devemos orar antes de tudo. Todas as decisões que nós formos tomar, a gente tem que orar pra ver se Deus permite. E se for da vontade dele, vai ser. Lembrando, passe desodorante. Bênção. Eu nem tava sabendo dessa parte. Mas vamos lá. Elas colocaram uma ordem aqui, primeiro orar, né? Não, porque o dela tá incompleto, porque algumas partes ela não. Amém. Orar. É o que nós estamos falando, orar desde o início, já orar desde agora. Não sei a sua idade, não sei a idade do seu filho, não sei a idade da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, enfim. Mas já ora pro seu cônjuge, já ora pelo seu genro, pela sua nora, pelo seu neto, pelo seu sobrinho. Cônjuge é a pessoa que você for casar. Vai ser seu cônjuge. Então orar, não espera um momento, comece desde agora. Já começa orando. Já começa pedindo para Deus, dando a direção certa, né? Instruindo, né? É o que eu falei, ora para que seja uma pessoa que tenha os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, e que se precisar de mudança, né? Que Deus mude as duas partes, né? Eu falo para mim, porque a minha é difícil, eu falo que, olha, a pessoa vai merecer a santidade, porque olha, vai ter que ser um santo para aguentar. Mas amém, glória a Deus. Deus vai santificando a vida dele. Mas eu falo para ela, você tem que mudar muito também, né? Ora para que você mude também, muita coisa em você, né? Porque viver a dois não é nada fácil. Muita gente acha que viver a dois é viver na lua, né? Viver assim maravilhosamente bem. E não é, né? Quem vive a dois sabe. Não tô falando que também é uma coisa terrível. Eu amo meu marido, não me vejo sem ele. Né? A gente de 21 anos que estamos juntos, falo isso com o maior prazer. Nunca brigamos, nunca terminamos o nosso relacionamento,
Nunca ficamos sem falar um com o outro, nunca ficamos de birra um com o outro, né? Todas as discussões que tivemos, lógico, discussão todo mundo tem, né? Nem todo mundo concorda um com o outro. Eu sou o oposto do meu marido é o oposto meu, mas sempre que existiu uma... Ô, minha linda esposa, também Sempre que tem uma desavença entre nós, a gente sempre sentou e conversou, né? E isso é muito importante, né? Então é importante que os dois andem, né, em um só pensamento, e esse pensamento é Cristo. Segundo, esperar em Deus. Sim, esperar em Deus, porque quando a gente não espera em Deus, a gente precipita e faz o desejo da carne. E não adianta falar que tá esperando em Deus e pegando a cidade inteira, não pegando a igreja inteira, não. Ó, esperar em Deus é você esperar em Deus mesmo e tá orando pelaquela pessoa, jejuando pelaquela pessoa. Muito obrigada. Enquanto isso, vai fazendo a obra, vai fazendo evangelismo, vai ocupando suas mentes nas coisas de Deus, na sua parte profissional, nos seus sonhos, vai focando em outras coisas. Tem muitas coisas aí para focar, né? Namorar com a intenção de casar. É óbvio, né? Sem intenção de casar, não sei por que vai namorar, né? Eu acho que vocês têm que ter objetivo, foi o que a gente conversou, né? Não importa a idade, né? O namoro ele tem que ter um objetivo, casamento e futuro junto, né? Até que a morte vos separe. E é bem isso mesmo. Ela também te ama. Não namorar com pessoas não cristãs. Julgo desigual, é o que nós falamos, né? O julgo desigual, ele tá fora, ele vai gerar pecado, e o que gera pecado tá fora do propósito de Deus. Não podemos namorar com atirador, essa eu não conhecia. Eu fiquei surpresa. Atirador, se falasse pra mim, atirador é aquele cara que nos Estados Unidos tem bastante. Você não pode namorar com atirador, mas você também não pode ser atirador. Viu? Aí agora, como elas explicaram que o atirador é aquele que tá namorando ela com também não sabia, eu que tive que explicar pra ela. E que tá caçando. Isso é prostituição e a pessoa que namora com esse atirador, né? Talvez por um conforto. Aqui. Talvez porque o atirador é bom de papo, é bonitão, tem o carro, tem isso aqui. Eu te falo uma coisa, você está se prostituindo junto com o atirador. Porque se ele está prostituindo o corpo dele e quando ele vem para perto de você, você se prostitui. Porque se você sabe a respeito, a prostituição está sendo, né, geral, tá? Então, na verdade, gente, namorar com alguém atirador só pela misericórdia de Deus, né? É melhor você expulsar o demônio de pombagira desse cabra, porque olha, né? Eu acho que compensa mais você expulsar o demônio de pombagira de um cabra desse. Oi, Israel, oi, Alana, tudo bem? Olá, né? Olá. Porque, gente, não tem um relacionamento cristão, é um relacionamento de compromisso. Compromisso de um com o outro, né? De ambos. Não de um com a sociedade, né? Então, é o que eu tô falando. Que isso? Não sei, Letícia, você apertou aí. Ai, minha bênção. Filha, não. Aprova. Não, Lê, não é. Peraí. Então, sobre esse que eles colocaram, não namorar com atirador... Eu falo, sai de perto do atirador, nem amizade tenha com ele, né? Porque não é de Deus não, gente. Não, tá totalmente fora, né? É melhor pregar a palavra para esse atirador e expulsar o espírito de pombagira dele. Dele ou dela, né? Não sei qual é o caso aí. Devemos manter nosso corpo e nossa mente limpo. Minha cara tava feia. Brincamos. Brincamos, tá linda essa letra. Brincamos sobre tomar banho, né? O que ela quis dizer do corpo, né? Não se vender o corpo, né? Falar o palavreado certo, né? Esse passa-mão que vai, né? Trazendo esse atrito, que vai trazendo desejos, que vai trazendo vontade. Isso é manter, né? Quando a gente tem um namoro.
Olá, Malu, tudo bem, linda? Quando a gente vai manter um relacionamento cristão, né? A Bíblia fala, é melhor casar do que se abrasar, que é se esfregar, né? Que é você manter um relacionamento fora do comum, né? Através próximo de sexo mesmo, sexualidade, que é o que vai atraindo, né? Então, manter nosso corpo e nossa mente limpa é isso, né? A gente ter algo puro dentro de nós. O que mais aqui? Orar antes de tudo. Orar antes de tudo para tudo, né? A vida do cristão... Olha a cara da avó ali de brava. Por que mandou essa avó? A avó. A cara do... orar antes de tudo, gente, isso é o cristão. Acho que a gente acordar, orar, agradecendo, orar para o nosso dia, né? Orar por uma amizade, orar por tudo, né? Então, a oração é algo contínuo do cristão, né? É fato. Então, essa parte que as meninas colocaram, eu acho que é essencial para qualquer opinião, não só mesmo um namoro, né? Tem que ser algo geral. Orar sem cessar, né? Então, a gente não pode cessar de orar. Temos que orar a todo momento. Eu brinco, sai que nem louco pela rua orando aí, Deus abençoe, olha ali, Deus abençoe, Senhor Deus abençoe aquele, sai orando. A vida do cristão é orar e estar conversando sempre com Deus, ouvindo sempre a voz do Espírito Santo, ouvindo o que Deus tem para falar conosco, né? Essa é a vida do cristão. Aceita, mãe, lá. Aceita o quê? O que é que tá falando aqui? Tem gente chamando para conversar? Tem alguém querendo conversar? Não, pede para... É pra participar da transmissão. Ah, tá. É para participar da transmissão, filha. Ô, gente, ó, mandem, se vocês quiserem perguntas, a gente pode responder. Enquanto isso, tomem banho, tá bom? Posso ter certeza disso é importante. Ai, A meu gente tá Deus. falando pra deixar limpo o nosso corpo espiritual, mas também deixa limpo também o seu corpo, tá? Lembrando que o corpo é um templo do Senhor. Deixa limpo o templo do Tá, Senhor. vamos voltar a falar sério aqui. Qual a idade certa para namorar? Essa não é uma pergunta. A idade certa para namorar não existe, né? É o que a gente falou, né? É você sabendo... Chega ali. A gente sabendo, né? Do nosso compromisso com Deus, sabendo a pessoa certa, no momento certo, né? Como a Suelen colocou, tudo tem seu tempo certo, né? Então, a hora certa você vai saber, Deus vai falar com você. O momento certo, Deus vai falar com você. Então, não tem que colocar idade. Não existe idade. Mas existe compromisso. Como está sendo o seu compromisso, né? Seus objetivos, seus planos com Deus, para que você consiga, né? Alcançar os seus propósitos junto com Deus. O que mais tem aqui? E para finalizar, sobre o certo e o errado de namorar na adolescência, não é certo, também não vou falar para você que é errado, né? Eu acho que, como eu falei no começo, é o momento de nós pesarmos, né, na balança a sua vida, o seu relacionamento, né? Tem pais que falam assim, mas eu deixo meus filhos namorar. Cada pai vai agir de uma maneira, né? Não vou falar que é errado, não vou falar que é certo, né? Só pesa, porque eu falei para a minha, quando veio conversar comigo a respeito, eu falei para ela, primeiro os seus objetivos. No dia que Deus falar é esse, o prometido, amém, glória a Deus. O pai vai ser um pouco mais difícil de aceitar, mas amém, né? Glória a Deus. Mas aí eu vou falar, eu vou saber se ela está preparada, exatamente pela intimidade e amizade que nós temos, né? E eu falo muito para ela, eu falo, primeiro,
Você precisa se amar. Primeiro você precisa se conhecer, se reconhecer em Deus. Primeiro você precisa saber quem é você. Como você vai dividir a sua vida com uma pessoa se você não sabe quem é você? Os adolescentes hoje em dia ainda estão, né? Não sabem quem são eles não têm nada determinado ainda para a vida deles. Eles estão ainda balançados sobre tudo. Então, primeiro, se reconheça. Quem é você em Deus? Quem é você em você mesmo? Quem é você? Qual o seu valor? Que valor que você tem? Se reconheça primeiro para depois querer dividir a sua vida com mais alguém. Porque se você não se reconhecer, você nunca vai ser feliz com ninguém. Mesmo que essa pessoa fosse seu prometido. Conheço pessoas que até hoje não se reconheceram quem elas são, porque sempre dependeram de alguém. Elas não sabem ser alguém sem alguém. Porque elas não reconhecem a si próprias. Conheço pessoas de idade avançada. Primeiro a gente precisa reconhecer quem é a gente. O valor que nós temos. Porque nós podemos só dividir aquilo que nós temos para dar. A gente nunca vai conseguir dividir o que a gente não tem para dar. Então primeiro tem que vir da gente. Vocês são novos ainda, adolescentes, não se precipiteis. Não peca por precipitação. Vocês têm muito tempo ainda. Se reconheça, reconheça quem você é, reconheça o que Cristo quer para você, reconheça o seu propósito que Deus tem para você, as bênçãos de Deus para sua vida. Se valoriza. Se valoriza primeiramente. Quando tudo isso ser reconhecido por você, você vai desfrutar desse reconhecimento. Aí vai vir uma pessoa que vai dividir isso com você, porque ela também reconheceu. E ela vai reconhecer em você quem você é, e você vai reconhecer quem essa pessoa é. Vai ser troca de reconhecimento. Por quê? Porque senão você vai ser explorada por uma pessoa, você não vai ser amada. Ou então, você vai ser doente por alguém. Porque você não se reconhece e você vai ter um relacionamento doente. Por quê? Porque você vai exigir da outra pessoa aquilo que você não se reconhece em você. É um pouco profundo, é um pouco pesado, mas é a realidade. Então esse é o momento de você se reconhecer, não tem idade. Tá, vamos já encerrar. Eu começo a falar, começa a live comigo, começo a falar. Vamos nos reconhecer, né? Crianças, se reconhecem quem vocês são, o que vocês são em Deus, quais os objetivos que você tem, quais os planos que você tem. Ore por tudo isso, busque tudo isso, né? Quando chegar a hora, o tempo, como a Suelen colocou, o tempo certo, a hora certa, Deus vai trazer preparadinho para você, a preparada para você. Ah, mas se é aquela pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa, admiro tanto aquela pessoa, mas se for aquela pessoa, essa pessoa vai ficar resguardada para você. Não vai sair da sua frente, não vai sumir. Deus vai guardar. O que Ele tem para você, homem nenhum vai tirar. Mas se reconheça primeiro, reconheça os planos de Deus primeiro para sua vida. Para depois querer outra coisa. Tá? Porque a gente só pode, como eu falei, a gente só pode oferecer aquilo que nós somos. Mas primeiro tem que começar em nós. Amém? Amém. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar pergunta aí, galera. É que só não falou tudo. Gostaram da live, pelo menos? Querem mais live com a gente? Olha o trio, ó. Nossa, ninguém gostou, olha. Ninguém colocou nada. A avó, viu? Isso que é ter sogra, gente. Ó, ela coloca assim, ó. Isso que é sogra. Olha que bênção. Ó, quem mais foi? Não sei, a Tati. Aê, glória a Deus. A Letícia fez sei lá o que aqui. Calma, gente. É minhas bênçãos, minhas bênçãos.
Bênção. Olá, família. Querem cantar? Não, Não? não. Então tá bom. Vai espantar. Se a só gente se for começar a inglês. cantar, vai espantar todo Só se mundo. for em inglês. Ó, papai, a A Jane. Jane, Glória a Deus. a Rose, a avó de novo. Que bom que vocês gostaram. A Malu gostou também, ela mandou um beijo. Eu sei se ela gostou Ô, também, mas ela Malu, mandou esse um beijo é pra gente ir embora, Malu? Ou é que você gostou? É, Às vezes a pessoa manda beijo já pra Ó. gente encerrar. amei. Quem mandou amei? Minha A mãe Rose. mandou amigo. Viu como é bom ter a mãe junto Tia aqui Rose. participando? Vai puxando nosso saco, ó. E a O Rose. pessoal é ótimo nisso. Tati também mandou Yupi. Que bênção, que bênção. Se vocês quiserem colocar depois nos comentários algum assunto que vocês gostariam, né, desse papo de mãe e filha, né, a filha Filhas. espiritual. É, uma bate na outra, que é uma bênção. Olha lá, ó. Não, eu amei. Não, eu amei. Ela não amou, gente. Oh, não, é que ela não colocou uma vírgula, mas ela disse que amou. Obrigada, Malu. Então, gente, se vocês quiserem um outro assunto, né? Eu tava pensando em falar sobre o amor próprio, tenho até essa mensagem comigo, que é legal, né? O que a gente colocou um pouquinho, vai ter mais, Mãe, não entendi não. vai ter mais, temos, né? vai ter mais filhas, temas. filhas. É mais temas? Não entendi. Vai ter mais temas hoje. Vai ter mais Vai ter temas. mais temas. Desculpa, gente. Mas se vocês quiserem dar ideia pra Tal mãe, gente, tal filha. Filha. se vocês quiserem dar ideia pra gente, Português agradece. De é... nada, linda. Ai, calma, que? Mas que nada. se vocês quiserem colocar tema aí pra gente, ou manda no celular, né? Tem meu celular 94674-7156. Ela falou que amou sim. Malu, amo você. Eita, não, que cachorro ali chorou. Então coloque, gente. A gente tá se distraindo aqui. Pode botar. Coloca mais temas aí. Vamos falar. Eu quero falar sobre amor próprio. Não sei se vou falar com as meninas ou se eu vou falar sozinha. Mas em breve eu vou falar sobre um amor próprio, porque a Bíblia fala sobre amar o próximo como A ti mesmo. a ti mesmo, O né? português A chora gente com você, tá vendo? Por que choras, professora de português? Por que choras? Pode continuar. Porque nós sabemos, né, que a gente só pode, é o que eu falei, a gente só pode entregar aquilo que nós temos, né? Se a gente não tiver o amor próprio, a gente não tem como entregar o amor ao próximo. É uma palavra que Deus tem me dado há um bom tempo já. E esses dias a Lei veio falar que também tem essa palavra também, que Deus tem falado com ela a respeito disso. Então talvez a gente junta as duas aí, né? O As que Deus três. falou, as três, a Mari a gente coloca também. Ô, gente, tira. Vamos fazer um print aqui rapidinho. E Meu tira print, Deus. depois tira. Alguém tira a print aí. Só por Deus. E já estão cansados. Quando criança começa assim é uma benção. E aí a gente vai ver se talvez na quarta-feira ou até antes, então no sábado a gente traz essa mensagem aí falando sobre o amor próprio. Amém? Amém. Amém. Aham. Quem que vai orar agora para encerrar? Minha mãe. Amém. Nossa, você viu a disputa aí? É o único nome que não foi colocado? Mari. Bênção. Vamos orar, gente. Espero que vocês gostaram mesmo de coração. Né? A gente fez, espero que a gente conseguiu esclarecer para vocês. Né? Como eu falei, não existe regra, não existe norma, mas existe muitos pontos que Deus colocou para nós, né? Para que nós entendêssemos a respeito, né? E esses pontos nós colocamos, né? E espero que eu ajudei muita gente, porque eu sei que muita gente tem dúvida nisso. E só antes de encerrar, só lembrando, pais, não ignore seus filhos. Seus filhos têm algum assunto, por mais besteira que você acha que seja, vai conversar com eles. Esclarece para eles, mesmo que para você seja uma besteira. Beleza. Mas para eles é um grito de socorro por muitas vezes. Por quê? Porque pra gente é besteira porque a gente já passou por isso.
né? Pra gente é coisinha besta, mas para eles não. Para eles é um pedido de socorro. E se você pai, se você mãe, se você líder, não instruir, o mundo instrui da maneira deles. Amém? Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos. Papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa live, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo esclarecimento que Tu colocaste em nossas mentes, Senhor. Senhor, que essa live, Pai, alcance mais vidas, que essa live, Senhor, alcance as pessoas que estão precisando, Senhor, de ouvir essas palavras, Senhor. Oh, Papai, continua nos usando como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, Pai, porque nada somos, Senhor. Nada somos sem Ti, Senhor. É Tu, ó Pai, que está em nós, Senhor, ó Pai, que faz agir, que faz acontecer, Senhor. Porque se depender de nós, ó Pai, nós estaríamos no pó. Mas, Senhor, como dependemos de Ti, Senhor, podemos, ó Pai, ter a graça, Senhor, ó Pai, de trazer, ó Pai, da Tua palavra, de trazer do Teu evangelho, de trazer do Teu conhecimento, Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor, por nos ensinar. Porque, ó Pai, aqui, ó Pai, nós só não falamos, ó Pai, mas nós aprendemos também muito contigo, Senhor. Nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por fazer de nós instrumentos, ó Pai, em Suas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Pai, todos que estão na live. Abençoa todos que vão assistir a live, Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Pai, todas as vidas, dando sabedoria, Senhor, conhecimento e entendimento, Senhor. Para que todos possam, Senhor, ó Pai, saber e reconhecer o que vem de Ti, Senhor. O que vem, ó Pai, direto do trono. Não permita, Senhor, ó Pai, que nossos filhos, Senhor, ó Pai, recebam ensinamentos do mundo, ó Pai, mas que, ó Pai, os ensinamentos venham de Ti, Senhor. Que todos os ensinamentos, Senhor, ó Pai, sejam orientados por Ti, Senhor, ó Pai. Se necessário for, Senhor, ó Pai, sabemos, ó Pai, que Tu usou uma pedra, Senhor, Tu usou um jumento, Senhor. Mas, Senhor, usa nós como filhos, Senhor. Usa nós como filhos, ó Pai, para estar levando, Senhor, a Tua verdade, para estar levando a Tua palavra, para estar tirando esse grito de socorro, ó Pai, dos Seus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada por mais essa live, Senhor, ó Pai. Nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. O que foi? Como dela você ser? Ela colocou uma brincadeira aqui no YouTube. No YouTube? Pessoal, no YouTube não, no Instagram. Oi, Joyce. Olá, Joyce, tudo bem? Peraí, eu preciso tirar print disso Já aqui. estamos Nossa, encerrando. deixa eu ser minha mãe, por favor. Eu preciso. Elas estão tirando sarro da minha cara. Eu passo com uma coisa dessa? Ai, gente. Paz, Anderson, tudo bem? Eita, calma aí. Ai, calma, não, calma, gente. Para de mexer com mas ela. eu tô- Não, filha. Eu tô assinando, mãe. É, assina. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Fala tchau pro pessoal. Gente, isso aqui é uma comédia. É ficar com essas duas aqui. Nossa, mas é bonito. Hã? Olha lá, ela tá enxergando minha beleza agora, gente. Cássia, tá, tudo bem? Eita. Ô, gente, ó, a minha beleza é como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Puxou, mãe. Glória a Deus, isso aí. Ai, gente. Meu Deus. E vocês aí assistindo a gente. Agora é a parte besterol. Olha lá, o marido falando encerra, ele tá querendo Pai, comer, gente. já é 1h44 Tá brigando de comigo lives. que eu preciso fazer janta. 1h44, Eu preciso galera. ir. Depois a gente vai abrir Que uma Deus live no meu abençoe. Instagram. Fala no assunto aleatório. Ah, e lembrando, logo mais às 21 horas vai ter a live do meu esposo, o pastor Marcos, vai fazer uma live abençoada também, trazendo uma palavra maravilhosa. Eu não sei o assunto, ele não me falou, mas glória a Deus, eu sei que vai vir direto do trono, vai vir direto de Deus. E vamos estar compartilhando aí, vamos estar assistindo a live, que vai ser com certeza bênção, Deus falando diretamente com vocês. Amém? Glória a Deus. Parabéns, os jovens precisam de muita atenção. Exato, Cássia.
Precisa, nossos jovens precisam. Né? Eles têm tá com uma carência muito grande de atenção. Deixa minha mãe, deixa só minha mãe, deixa só minha mãe. Que Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Bye. Dá tchau, Lê. Tchau. Tchau.